Graça e paz, amados do Senhor. Estamos aqui na Rádio Morada Nova, um toque de amor no seu coração. E nada melhor do que um toque do amor de Cristo em nossos corações. E esta é a rádio que traz a palavra de Deus, a palavra que liberta, que salva, que nos traz orientação para os nossos dia a dia através da palavra, baseado, na palavra de Deus. E nós estamos aqui mais um dia para trazer para você esse alimento gostoso, esse alimento espiritual. E hoje nós vamos trazer uma passagem bíblica que Jesus mesmo, ele ensinava sobre o Espírito Santo. Estava ali no momento próximo do Senhor ser crucificado, porque o nosso Cristo, ele sabia da sua missão, ele estava aqui como homem, mas ele sabia da sua missão, ele tinha conhecimento da sua missão, e ele sabia que estava se aproximando o momento dele ser levado ao madeiro. E ele começa ensinando aos seus discípulos no capítulo 16 do Evangelho de João, mas nós vamos ler a partir do versículo 5, quando ele diz assim: "E agora vou para o Pai que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vai? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração encheu de tristeza." Ou seja, Jesus ensinava tanto o porquê da missão dele aqui, que ele deveria morrer naquela cruz e o porquê. E quando Jesus disse que estava chegando o momento, ele percebe que os corações se entristeceram. E ele continua: "Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-los há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-los há de anunciar." Aí o 16 ele diz: "Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai." Amados, aqui, apesar de os discípulos terem perguntado a Jesus sobre a sua morte, nunca se preocuparam com o que ela significaria, aquela morte. Eles nunca se preocuparam. Jesus dizia que ele teria que morrer no madeiro, mas eles nunca perguntaram para Jesus o que significaria aquela morte. Estavam mais preocupados com eles mesmos. Se Jesus ele fosse embora, o que lhes aconteceria? Era essa a preocupação deles. Via todos os milagres que o Senhor estava fazendo, multiplicou os pães, viu ali tantos milagres que Jesus... Então eles estavam preocupados com eles, A menos que Jesus fizesse o que veio fazer, não havia boas novas, as boas novas que nós pregamos. Se ele não morresse, não poderia remover nossos pecados, nem ressuscitar e derrotar a morte. Então essa era a missão do Senhor, tanto que Satanás ele sabia que a morte na cruz
seria a vitória para todos nós. E ele tentou matar o Senhor, né, com aqueles açoites antes dele ir para o madeiro. Eles achavam que, né, fazendo tudo aquilo, ele não ia aguentar e ia morrer sem ser morte de cruz, né? Então, por isso, não haveria, né, a nossa vitória. Se não voltasse para o Pai, o Espírito Santo não viria, né? Ele disse que era necessário ele ir para o Pai para que o Espírito Santo viesse. A presença física de Cristo na terra só podia ser desfrutada em um lugar de cada vez, porque ele estava como homem. Então, só podia ser desfrutada a presença do nosso Cristo, né, em um lugar de cada vez. O resultado de sua morte é que ele pode estar presente no mundo todo, simultaneamente, através do Espírito Santo. Olha que coisa linda! O Espírito Santo, nos 4 cantos do mundo, ele pode estar no coração daquelas pessoas que aceitaram a ele como seu único e suficiente Salvador. Ele faz morada em nós. Por isso era necessário que ele voltasse para o Pai. 3 importantes tarefas do Espírito Santo, amados. Preste atenção. Primeiro, qual é a missão do Espírito Santo? Primeiro é convencer o mundo do seu pecado. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. E chamá-lo ao arrependimento. Então ele convence o homem do pecado e chama ele para aceitar o Senhor Jesus. Isso é obra do Espírito Santo. Segundo, revelar o padrão da justiça de Deus para todo aquele que crê, porque Cristo não poderia estar mais fisicamente presente na terra. Então esse é o papel do Espírito Santo também. Em terceiro lugar, assegurar o julgamento de Cristo sobre Satanás. Ele assegura, né? Ele assegura e nos convence. Louvado e engrandecido seja o seu nome. Referente ao versículo 11 que nós lemos aqui da passagem, né, que ele diz: e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então a morte de Cristo na cruz tornou o relacionamento pessoal com Deus disponível a nós. Porque o véu, antes de Cristo, o homem não tinha comunhão diretamente com Deus. Existia um véu que separava o pecador, né, e o sumo sacerdote. Eles levavam as ofertas de reparação dos seus pecados para cobrir os seus pecados. E só o sumo sacerdote que tinha acesso a Deus para oferecer aquele sacrifício. Então existia essa separação. Mas aqui, com a morte do nosso Cristo, ele diz que quando ele deu o último suspiro e disse: Pai, está consumado, entrego o meu espírito, esse véu que separava o pecador do homem se rasgou de cima a baixo. Por isso que hoje nós temos livre acesso de ir até Deus em nome de Jesus, pelo novo e vivo caminho que é através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário a favor de toda a humanidade. Então, hoje eu e você que já entregamos a nossa vida para Jesus, que reconhecemos o sacrifício dele na cruz do Calvário, nós temos este livre acesso pelo novo e vivo caminho que é através do sangue de Jesus. Amém? Quando confessamos nossos pecados, Deus nos declara Jesus que nos salva do julgamento que enfrentaríamos por causa dos nossos pecados. Ou seja, esses pecados foram lançados no mar do esquecimento. Quando nós aceitamos a Jesus, como nosso Senhor e Salvador, ele diz que dos nossos pecados ele não se lembra mais. Tudo se fez novo em nossas vidas. Amém, amados? A verdade a qual o Espírito nos conduz é a respeito de Cristo. O Espírito Santo também
nos ajuda, veja bem, ele também nos ajuda pela prática da paciência a discernir o certo do errado. Então hoje nós erramos se quisermos. Antes mesmo de praticar um pecado, o Espírito Santo já está nos avisando que aquilo não é bom, né? Que realmente o Senhor não está se agradando daquela situação. Então, pecamos se quisermos. Referente aí a partir do versículo 13 também, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, a partir do versículo 13. Então, Jesus disse que o Espírito Santo lhes anunciaria o que há de vir, né? A natureza da missão delas, a oposição que enfrentaríamos, né? E o resultado final de seus esforços, né? Eles não entenderam completamente estas promessas até a vinda do Espírito Santo, após a morte e a ressurreição de Jesus. Então, o Espírito revelou aos discípulos as verdades que foram escritas nos livros que agora formam o Novo Testamento. Então, Jesus deixou que, antes de Cristo, o ser humano vivia lá no Velho Testamento, tentando cumprir com as leis, e ninguém foi capaz de cumprir com 600 e poucas leis, que existia, as leis de Deus, que Deus deu para Moisés, passar para o povo. Então tudo se cumpriu em Jesus Cristo, e ele disse agora é um novo mandamento. Então o Novo Testamento, depois que Cristo morreu, o que vale é esse testamento. Nós sabemos e conhecemos até nos dias de hoje que para um testamento ser válido, o testador precisa morrer para que os seus beneficiários eles tomem posse dos seus bens, só a partir do momento que aquela pessoa morre. E Jesus, ele morreu e ele deixou, ele disse que não nos deixaria órfão, deixaria o Espírito Santo, o Consolador, e que ele deixava um novo mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que estão escritas nesse livro serão acrescentadas em nossas vidas. Então, amados, isso é o poder do Espírito Santo. Então, Jesus ensinou sobre o Espírito Santo, não somente para os seus discípulos, para nós também, que hoje nós somos os discípulos do Senhor. E fica essa mensagem para que você valorize mais o que você tem. Quero que valorize o que você tem. O Espírito de Deus se move em você, se move dentro de mim. Esse é o selo da promessa. Aqueles que têm o selo do Espírito Santo, quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós seremos arrebatados nessa primeira ressurreição, que os mortos ressuscitarão com um novo corpo, com um corpo de glória, e se nós estivermos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjos, e nós seremos transformados também, vamos nos encontrar com o Senhor nos ares e com todos aqueles que já dormem, com todos aqueles que já morreram em Cristo. Eles não estão mortos, eles estão dormindo, eles receberão um novo corpo, um corpo de glória, para que todos nós possamos passar a eternidade com o nosso Pai eterno na morada celestial. Fiquem com Deus e que o Senhor os abençoe, que essa mensagem possa trazer realmente alegria no seu coração, que você tenha tido entendimento realmente o que é o Espírito de Deus em nós. Deus os abençoe e fiquem com Deus.